Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao seu canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a terceira temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 100 mil inscritos, então não se esquece de se inscrever e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Mas sem muitas delongas, vocês sabem que quem conta a história aqui no canal é a própria pessoa, então fiquem agora com a história de hoje. Oi pessoal, meu nome é Giovana, eu tenho 24 anos, atualmente eu moro em São Paulo e eu decidi contar pra vocês um pouquinho da minha história de au pair. Eu fui au pair por 2 anos, de 2016 a 2018, e eu tive 4 host families, então vamos lá que a história é um pouquinho longa. Eu embarquei no dia 18 de julho de 2016, a minha primeira host family foi da Califórnia, em Orange County. Eram 3 host kids, uma criança mais velha de 9 anos, o do meio de 7 e o mais novo de 5, e uma host mom. No começo foi tudo bem. Eu e a host mom, a gente conversou muito, a gente trocou muitos e-mails, nos falamos por Skype, eu adicionei ela no meu Facebook, ela me mandava fotos das crianças, todo mundo ficava falando como tava animado pra me receber lá na casa, e eu fui Alice e fiquei achando que aquela era a host family perfeita, que eles tinham tudo que eu precisava e que seria maravilhoso, que eles não tinham defeito. A host mom, em uma das ligações que a gente teve, ela me falou sobre o comportamento um pouquinho difícil do menino de 5 anos, mas me disse que ela estava tentando resolver isso, então assim, eu já tinha uma noção de que com ele, pelo menos, seria um pouquinho diferente, um pouquinho mais complicado. Mas quando eu cheguei lá, logo no primeiro final de semana que eu tava lá, eu vi que a situação era um pouquinho mais complicada do que eu imaginava. O primeiro detalhe é que assim que eu cheguei, a host mom disse que o carro que seria pra au pair, ele tinha quebrado, ela tinha mandado pro conserto, e ele ficaria pronto na metade de agosto. Então, basicamente, o final das férias de verão, que eu estaria com as 3 kids em casa, eu não teria carro. Ela também perguntou como eu me sentia com relação a trabalhar 1 hora a mais, de segunda a quinta, daí ficariam 11 horas por dia. E para compensar esse horário a mais trabalhado, ela me daria a tarde de sexta-feira de folga. Eu, querendo agradar, ao pair de primeira viagem, disse que sim, que tudo bem, não tinha problema. E, bom, esse foi o começo, mas a coisa foi piorando. Sobre o comportamento das kids, eu acabei percebendo que não era só o mais novo, que era difícil, todos os 3 eram difíceis. Todos os 3 eram muito carentes, eles ficavam querendo atenção o tempo inteiro e, assim, se eles não conseguiam o que eles queriam na base do choro, eles passavam na base do soco. Além disso, eles eram muito mimados também, então você consegue imaginar 3 crianças brigando o tempo inteiro. Era bem difícil. A questão do horário também começou a apertar um pouquinho. A host mom no começo, ela começou a pedir para eu trabalhar um pouquinho mais na sexta, depois um pouquinho mais na segunda, e aí a hora que eu vi, eu tava trabalhando muito mais do que as 11 horas combinadas, de segunda a quinta, e eu não tava tendo a sexta-feira à tarde de folga. Quando eu decidi sentar com ela e conversar sobre isso, ela não recebeu bem a conversa, ela ficou assim bem brava, disse que eu não tava entendendo o lado dela, que ela era uma mãe solteira e, enfim, que eu devia estar lá para ajudar ela. E foi aí que ela começou a também não respeitar o meu horário off. Ela me chamava o tempo inteiro pra ajudar com as crianças ou ela simplesmente saía da casa e me deixava sozinha com as kids sem me avisar. Quando eu decidi contar isso pra LCC, não tive, assim, uma resposta positiva. A LCC, ela não me apoiou, ela não ficou do meu lado, ela ficou do lado da host family o tempo inteiro. Quando eu sentei com elas pra falar sobre rematch, foi um sábado à tarde, a LCC foi lá na casa pra conversar comigo e com a host mom, e eu falei que eu queria rematch. Detalhe que isso foi mais ou menos uns 2 meses e meio depois que eu tinha começado a trabalhar lá e eu ainda não tava com carro nem nada. Bom, a host mom, assim que eu falei que eu queria mesmo o rematch, ela ficou brava. Ela primeiro falou que não entendia, que ela tava fazendo de tudo pra eu me sentir bem lá. E depois, quando eu bati o pé e falei que queria mesmo, o discurso dela mudou um pouquinho. Ela falou que ela concordava, que eu não tinha me adaptado na casa, que eu me preocupava muito com questão de horário, que eu ficava o tempo inteiro querendo marcar o meu horário e bater pé nisso, e que ela não gostava, não era assim que a coisa funcionava, que eu tinha que ser flexível e eu não era. Ela falou que ela não confiava em mim dirigindo, por isso que eu não tinha carro ainda, o que eu não entendo porque eu nunca dirigi com ela, mas tudo bem, ela não confiava em mim dirigindo, e que realmente o motivo do rematch estava sendo a minha direção, e foi isso que foi pro meu perfil, inclusive, que eu não sabia dirigir bem
e por isso a Host Mom tava pedindo um rematch. Durante aquela reunião do sábado, assim que a Host Mom falou que ok, ela queria e começou a dar todas as desculpas do porquê ela estaria pedindo um rematch, a LCC literalmente virou de costas pra mim e começou a falar pra ela de várias au pairs que estariam disponíveis e que ela colocaria as duas em contato. Na segunda-feira, eu fiquei oficialmente em rematch, meu perfil estava aberto para receber outras host families. Na quarta-feira de manhã, eu recebi uma ligação da LCC, basicamente falando para mim: olha, a sua host mom, ela encontrou uma nova au pair e ela quer que você saia da casa o quanto antes, mas você não vai poder ficar em casa porque eu não tenho espaço pra você aqui. Foi basicamente isso. Eu fiquei desesperada, comecei a perguntar pra ela o que eu faria, então, pra onde eu iria, e ela me deu o conselho de eu ligar pra uma amiga minha, que era da mesma agência, e conversar com ela pra ver se eu podia ficar na casa dela. Assim que a gente desligou o telefone, eu entrei em contato com a agência, eu mandei um e-mail pra eles, diretamente para a parte de suporte. Eu expliquei a situação, eu falei que eu estava desesperada, que eu não estava sentindo suporte nenhum da LCC. Algumas horas depois eu recebi uma ligação da LCC falando que tinha conversado com aquela host family, a host family da minha amiga, e que tudo bem, eu poderia ficar lá o resto do meu rematch. É claro que assim, a esse ponto a minha amiga já tava sabendo, eu já tinha ligado pra ela, a gente já tinha conversado. Ela falou que ia esperar uma resposta da agência, mas que de qualquer forma ela iria conversar com a host family dela, então eu acredito que quando a minha LCC ligou, eles já estavam avisados, eles já tinham noção da situação. Eu fiz as malas e no dia seguinte, na quinta-feira de manhã, a minha amiga foi me buscar e eu fui pra casa dela. Eu passei uma semana e meia na casa dela. Um detalhe que eu esqueci, gente. Na quarta-feira à noite eu fiz macarrão para as crianças comerem. Eu fiz espaguete. Eles tinham, na época, né, uma cachorrinha. Ela já era bem velhinha e ela andava super devagarzinho. E aí ela tava perto da mesa e o mais novo virou e falou: eu detesto esse macarrão, eu não quero comer esse macarrão. E aí ele pegou o prato de macarrão e virou em cima da cachorra. E aí os outros dois acharam super legal e foram lá e fizeram a mesma coisa. Viraram o prato de macarrão em cima da cachorra. E eu simplesmente fiquei com um mix, assim, de sentimentos, que eu tava muito puta com eles. E eu tava, ao mesmo tempo, muito feliz que eu tava saindo daquele lugar, porque eu falei, gente, como que pode fazer isso? Acabou que eu dei banho na cachorra depois, eu ajudei ela, e eles ficaram sem jantar, eles não quiseram comer. Eu não fiz outra comida, e eu tenho certeza que eles devem ter reclamado pra mãe quando ela chegou, porque eles estavam comendo salgadinho só, e falaram que não tinha janta, mas... enfim, eu já tava no meu quarto fazendo as malas. Eu passei uma semana e meia na casa dessa minha amiga. Graças a Deus, ela foi, assim, um anjo na minha vida. A gente viajou muito nessa uma semana e meia. Ela simplesmente pegava o carro de noite e a gente saía. Eu posso dizer que eu aproveitei a Califórnia muito mais nessa uma semana e meia do que eu aproveitei nos 2 meses que eu fiquei com aquela host family. Agradeço a Deus por ter colocado essa pessoa na minha vida. Agradeço muito a host family dela, que me acolheu e em momento nenhum eles fizeram eu me sentir mal por estar lá ou me mostraram que eu tava incomodando por estar lá. Depois desse período de rematch, eu acabei dando match com uma host family de Connecticut. A minha amiga, ela me dirigiu até o aeroporto de LA. A gente se abraçou, chorou. Foi uma despedida muito triste, mas eu tenho que admitir que eu tava aliviada de estar deixando a Califórnia. Eu acho que naquele momento eu não conseguia ver nenhum ponto positivo naquele lugar. Eu queria muito sair de lá. Graças a Deus, essa host family de Connecticut, ela foi maravilhosa. É claro que assim, eu fui com o pé muito mais no chão com essa família. Então acho que isso fez alguma diferença sim. Eu não fui achando que eles eram perfeitos. Eles acabaram me surpreendendo. Eles tinham seus defeitos, mas eles foram muito, muito bons pra mim. Eles seguiam as regras, faziam tudo certinho. A gente tinha uma comunicação muito boa. Os host parents, os dois, são colombianos. Eles já tinham passado muito tempo sendo intercambistas, então o tempo inteiro eles me falavam que eles entendiam o que eu tava passando, eles entendiam como era essa vida de intercambista, morar longe de casa, longe do seu país, e que eles gostariam que eu me sentisse em casa, que eles gostariam que eu me sentisse como parte da família. É claro que depois com a convivência isso realmente aconteceu, eu me senti muito, muito acolhida na casa deles. Aí eu cuidava só de uma host kid, uma baby de 2 aninhos, maravilhosa. Ela era muito fofa. Ela ainda é fofa, mas agora ela não é mais tão baby. Foi uma experiência muito boa. Eu finalizei meu primeiro ano com eles. A gente resolveu estender. Então eu passaria mais 1 ano com eles. Seria meu segundo ano de au pair. Tava tudo combinado certinho.
Até que eles chegaram pra mim e falaram que eles tinham decidido ter o segundo filho. E eu não era infant qualified, então quando eles tivessem o bebê, eu não poderia ficar, não poderia cuidar do bebê. O que aconteceu é que a minha host mom já tava grávida, então ela decidiu entrar em contato com a LCC e contar a situação. Um detalhe legal é que a LCC que eu tive em Connecticut, ela foi muito boa, ela sempre me deu muito suporte e ela conversou com a agência, minha host mom conversou com a agência, eles tentaram ver um jeito disso funcionar, de eu ficar na família, mesmo não sendo infant qualified, quando o bebê chegasse. A minha host mom falou que ela ia pagar um curso para que eu aprendesse, era um curso que tinha no hospital para mães de primeira viagem, e que ela pagaria esse curso para mim. A agência meio que estava dificultando todo o processo e acabou que eles decidiram sair do programa de au pair e ter uma babá, então lá estava eu de rematch de novo. Como era uma situação um pouquinho diferente esse rematch, eu pude procurar famílias na mesma região e eu acabei tendo match com uma família da mesma cidade de Greenwich. Era uma host mom japonesa, um host dad da Grécia e duas host kids, duas meninas, uma de 10 e uma de 8 anos. Com as host kids eu me dei muito bem, elas eram maravilhosas, elas eram muito educadas, muito boazinhas, respeitosas. A gente conversava e brincava muito. Elas eram, assim, incríveis, de verdade. Muito, muito, muito boazinhas. Com os pais já era um pouquinho diferente a minha relação. Eles me tratavam como empregada. O detalhe é que a host mom ficava em casa. Quando a gente estava conversando, ela tinha me falado que ela não tinha nenhum emprego, ela não trabalhava. Mas ela me falou que ela era uma pessoa muito ocupada, porque ela tinha que cuidar de coisas pro marido dela. Então ela praticamente passava o dia inteiro fora de casa e às vezes nem em Greenwich. Às vezes ela tinha que ir pra Nova York. Então ela falou que era por isso que ela queria uma au pair, e tava ficando muito caro manter uma babá, então eu seria a primeira au pair da família. A verdade é que acabou sendo que a host mom, ela não saía da casa, ela ficava na casa praticamente o dia inteiro, ela ficava observando tudo que eu fazia e ela sempre tinha uma opinião construtiva pra dar de tudo que eu fazia. Inclusive, uma vez ela até invocou com o jeito que eu esquentava a água pra fazer o chá. Ela falou que eu não estava esquentando o suficiente a água pra fazer o chá e não daria certo. Só pra vocês terem uma noção de como que ela tava, querendo colocar o dedo em tudo que eu fazia. O host dad, basicamente, ele me tratava como se eu não existisse. Ele chegava em casa, tocasse a campainha e eu ia abrir a porta pra ele, ele entrava na casa reclamando porque ninguém tinha ido abrir a porta pra ele. Quando chegava a hora de comer, eu não podia sentar na mesa com eles. Eu tinha que comer antes, colocar a comida pras crianças e daí ir pro meu quarto. O meu quarto, ele era separado da casa, era um apartamento em cima da garagem. Então isso ajudava muito, porque chegava um ponto que eu nem queria mais olhar na cara dos host parents, eu só me trancava no meu quarto e ficava lá. A situação foi ficando bem chata, eu não tinha liberdade nenhuma pra nada. Apesar da minha relação com as kids está sendo muito boa, eu decidi entrar em rematch. Um pouquinho antes de eu pedir o rematch, a host family decidiu passar um mês na Grécia de férias e eles me trancaram pra fora da casa. Tinha o meu apartamento em cima da garagem, mas era basicamente um quarto e um banheiro. E eles tinham colocado um micro-ondas e um frigobar lá pra mim, que eu tinha achado maravilhoso. E aí eles chegaram com a notícia de que eles iam viajar pra Grécia e que eu não poderia entrar na casa, que eles estavam mudando a senha do alarme da casa e que eu não poderia entrar. Então, basicamente, eu não poderia lavar minha roupa e nem cozinhar alguma coisa fresca. Eu falei isso pra host mom, falei que eu não tava gostando da ideia, como que eu ia lavar minha roupa, eu ia ficar um mês sem lavar roupa, e aí eu ia ficar um mês sem comer comida legal. Aí ela me deixou um dinheiro pra eu comprar comida, mas na verdade não daria pra eu ficar pedindo comida fresca todos os dias. Passei sim boa parte dos dias comprando comida congelada e deixando lá no frigobar e esquentando no micro-ondas, aí sem poder entrar na casa. Na metade desse um mês iria uma senhorinha japonesa que a host mom confiava. Ela abriria a casa pra mim e eu poderia lavar a minha roupa. Isso me deixou muito assim brava, porque eles confiavam em mim pra tomar conta das filhas, mas eles não confiavam em mim pra ficar sozinha dentro da casa. A host mom, ela falou que foi o pai da família que ele não se sentia seguro em me deixar dentro da casa porque ele não sabia o que eu faria dentro daquela casa. Enfim, assim que eles voltaram da viagem, eu decidi entrar em rematch. É claro que eu peguei esse um mês e eu fiz uma road trip com uns amigos, foi legal. Foi um road trip de uma semana, mas as outras 3 semanas eu fiquei lá trancada dentro da casa e eu não tinha carro.
ela não tinha deixado nenhuma chave dos carros comigo, porque, de novo, eles não confiavam em mim pra estar dirigindo o carro sozinho. Mas o detalhe é que eu dirigia com as host kids. Eu falei tudo isso pra LCC. Falei que eu tava pensando em desistir do programa. Ela me aconselhou a tentar rematch de novo. Eu cheguei e falei pra host mom que eu queria rematch. Aí ela chegou e também falou que não queria mais me ter lá na casa, porque eu não fazia as coisas certas, eu não fazia as coisas do jeito que ela queria. Então a gente meio que, as duas, entrou num bom consenso sobre rematch. Durante esse rematch eu falei com uma host family de New Jersey. Eles gostaram bastante de mim, eu gostei bastante deles, mas ainda assim eles não tinham certeza, eu não tinha certeza, então eles saíram do meu perfil pra eu poder conversar com outras host families e a gente manteve contato. Mas durante esse tempo entrou uma host family da Califórnia no meu perfil e eles acabaram pedindo match. Eu não tava esperando voltar pra Califórnia, na verdade não era a minha vontade, eu tinha adorado aquela região de Connecticut, New York, New Jersey, eu queria muito ficar lá, as minhas amigas estavam lá, mas a família de New Jersey não dava um parecer, então eu acabei indo pra Califórnia. Eu morei em Morgan Hill, na Califórnia, bem perto de San José, mais ou menos 1 hora de São Francisco. Tenho que dizer que foi um final de segundo ano de au pair muito bom, não tive experiências ruins igual eu tive com a outra host family da Califórnia, então acho que valeu a pena ir lá e ter essa segunda visão da Califórnia. Considerações finais, né, sobre o intercâmbio. Pra mim foi uma experiência boa, num geral, assim, se eu for colocar na balança, eu tive mais experiências boas do que ruins. Não faria de novo. Não repetiria, eu acho que pra mim foi uma experiência de uma vez na vida. Assim como passar o ano novo na Times Square é uma experiência de uma vez na vida e nunca mais. Eu aconselho, sim, a fazer, quem quiser fazer o au pair, vai lá, dá a cara a tapa, passa perrengue, sabe? Vê até onde você consegue ir, veja quais são os seus limites e cresça, porque o intercâmbio, eu acho que o que mais trouxe pra mim, além, é claro, do inglês, que eu consegui melhorar muito, 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 principalmente a parte de escrita, que era a minha maior dificuldade, foi que eu cresci muito. Eu fiz amizades maravilhosas que eu tenho até hoje e eu espero levar pro resto da minha vida. E, inclusive, foi no final do meu segundo ano de au pair que eu conheci o meu noivo, lá na Califórnia, então quem diria, né? Olha que plot twist que a gente tem, que o intercâmbio de au pair traz pra nossa vida, né? Você nunca sabe o que vai acontecer lá, e eu acho que é muito importante você ter essa experiência pra autoconhecimento, pra autocrescimento. Tenho certeza que vai trazer muito enriquecimento na vida de quem decidir fazer o au pair, e enfim. Obrigado por terem escutado a minha história. Se vocês quiserem mais detalhes, quiserem falar comigo, pode ficar à vontade. Obrigada, Pri, por esse espaço para poder contar a minha história para vocês. E até mais. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever nesse canal que está rumo a 100 mil inscritos. E se você ou foi au pair e quiser participar desse quadro, eu deixei um link aqui na descrição para você entrar em contato comigo e vir aqui no canal contar essa história. Um beijo e até a próxima.